Olá, então vamos dar seguimento ao nosso seminário. Vamos para a segunda apresentação, né? Então a gente vai falar agora sobre gacheta como vedação de produto operado, né? A gente viu na apresentação anterior, né? O exemplo da piscina, né? Então tem uma bomba fazendo um sistema de recirculação dessa água, fazendo a filtragem dessa água. E aí se eu tiver um vazamento, né, na bomba, o máximo que vai acontecer é esvaziar a piscina e aí eu vou gastar o dinheiro, né? Fora isso, eu não vou ter maiores complicações, digamos assim. Agora, se for um ácido sulfúrico, né, um gás cloro, né, um reservatório, é claro que não seria aberto assim, né, como está aqui, né, seria um reservatório. Aí a gente tem os riscos, né, que nesse caso são os ocupacionais, né, risco às pessoas, riscos ambientais, né, ambiente, água, ar, solo, mar e por aí vai. E os riscos de segurança, né? Por exemplo, de explodir, né? E aí pegar fogo na empresa, até ter um incêndio de grandes proporções, e aí, né, a gente tem outros prejuízos além desses, né? Você pega o caso lá da represa de Brumadinho, né? Lá tem, né, tinha todos, né? Riscos ocupacionais, riscos ambientais e riscos de segurança, né? Você veja que nem com isso, né, matou gente, contaminou o solo e, né, danificou a empresa, né, não vai operar por muito tempo a empresa lá. Bom, agora, né, o foco, né, é a gente pensar na gacheta como vedação, né, e a gente está seguindo o raciocínio, digamos assim, com relação à vedação. Mas afinal, de onde vem esse vazamento, né? Vamos imaginar aqui um esquema, né, do equipamento rotativo, só a parte, né, que interessa, né, não tem o rotor, não tem o rolamento, não tem nada, né, só, né, a parte onde eu vou vedar, propriamente dito. O que a gente tem em qualquer equipamento rotativo, né? A gente tem uma parte fixa, né, a carcaça do equipamento, e tem a parte móvel, né, a parte rotativa, nesse caso o eixo, e entre, né, essas duas partes a gente tem a folga, né? E por essa folga eu tenho um vazamento. E aí eu chamo a atenção para o tamanho da gota, né? À medida que a gente for evoluindo aqui no seminário, o tamanho da gota vai mudar, né? Então a gente vai ter gotas menores à medida, ou menos gotas, à medida que o sistema de vedação for melhorando, né? Bom, aí vem a pergunta, né? O vazamento, né, em função dessa folga, ou o vazamento do equipamento, né, que a gente vai ter, ele é proporcional ao quê? Ele é proporcional ao chamado ΔP, ou seja, o diferencial de pressão que a gente tem entre, né, onde eu tenho o fluido e o ambiente, no caso aqui, e também em função dessa folga, né? Então, quanto maior a folga, maior vai ser o vazamento. Quanto maior o diferencial de pressão, maior vai ser o vazamento. Então, se eu quero reduzir o vazamento, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pensar em reduzir o ΔP ou em diminuir a folga, né? São as opções. Mas se eu pensar em reduzir o ΔP, digamos que nesse fluido de processo aqui, a pressão de operação seja 3 bar. E aqui a pressão ambiente, né, a pressão atmosférica para efeito efetivo é zero. Inclusive, se você tem dificuldade em entender o que é pressão efetiva, pressão absoluta, existem aulas lá no meu canal do YouTube sobre isso, né, mecânica dos fluidos, a gente fala especificadamente sobre pressão efetiva e relativa lá em estática dos fluidos. Bom, então o diferencial de pressão aqui, né, relativo, vai ser de 3 bar, por exemplo, né, a unidade bar. Poderia ser qualquer coisa, mas 3. Então o ΔP é 3. Se eu chegar para a produção e falar, olha, produção, é o seguinte, né, para a gente ter menos vazamento, ao invés de se você trabalhar com 2 bar, nós vamos trabalhar com 2 bar. Funciona? Claro que não. Porque, ou seja, se a pressão aqui é 3 bar, é porque o meu processo, o meu sistema precisa de 3 bar. Não adianta eu reduzir para 2. O que vai acontecer? Muito provavelmente não vai nem bombear, né? O produto que está no reservatório ele não vai para o outro, ele não vai para o reator, né? Eu não vou ter a movimentação que eu preciso. Então, alterar as condições operacionais não faz muito sentido, né? Não é aplicável para a solução, né, do nosso problema, que diminuir ou reduzir o vazamento, né? E aí a segunda opção seria trabalhar com a folga. Quando eu trabalho com a folga, o que acontece? O diferencial de pressão continua 3 bar, só que eu aumento a perda de carga entre o fluido de processo e o ambiente. O que é perda de carga? Bom, perda de carga é um conceito estudado lá em mecânica dos fluidos, que mostra
a perda de energia que a gente tem. E a energia do fluido, ela está relacionada com a vazão, está relacionada com a pressão. Então, se eu consigo diminuir, ou seja, a perda de carga é como se fosse um ladrão de energia. Então, essa pressão que eu tenho aqui é uma energia. Eu tenho fluido aqui com uma determinada energia. Então, eu vou provocar uma perda de carga de tal forma que, se eu tenho parte dessa energia aqui de 3 bar, ela vai ser consumida por esse elemento. Então, com isso, é a gacheta. Né? Então, foi o primeiro tipo de vedação, não o primeiro, né? O primeiro tipo mesmo foi o labirinto, né? Só que para produto químico, né? O labirinto ele é inconcebível hoje em dia, né? Gacheta já tem caído, já tem diminuído bastante o uso por conta dos selos mecânicos, né? E aí você tem selos mecânicos mais baratos, digamos assim. Então, em várias aplicações, a gacheta foi perdendo lugar para o selo mecânico. E o que é a gacheta, né? Ou gacheta de compressão. Aqui no Brasil a gente chama muito só de gacheta, né? Você não, dificilmente alguém me ligava e falava assim, oh, eu preciso de uma gacheta de compressão, né? O pessoal me ligava, eu preciso de uma gacheta, né? Qual a gacheta? Aí a gente ia ver qual a gacheta que ele precisava. Veja aqui o vazamento aqui, ó. O fato de eu ter colocado essa gacheta aqui, já diminuiu o vazamento, né? O tamanho da gota mudou, né? Se a gente olhar e voltar lá, veja que eu tenho uns gotões, né? E aqui o equipamento é o mesmo, né? E aqui eu tenho as gotas estão menores. Então eu consegui trabalhar dessa forma. Só que na prática não é uma gacheta só, né? Ela fica dentro do equipamento, nessa região é chamado caixa de gacheta, né? Ou simplesmente caixa de selagem também, né? E aí eu posso muitas vezes nesse mesmo equipamento usar ou selo mecânico ou usar gacheta, né? Os equipamentos mais antigos, né? Tem várias empresas que a gente atende que tem os equipamentos mais antigos e eles eram bombas, né, de gacheta e muitas delas foram adaptadas, né, para selo mecânico e muitos dos casos você consegue fazer uma adaptação bem simples, né? Você não precisa fazer grandes alterações no equipamento para poder montar um selo mecânico, isso de um modo geral, né? Existem casos que nem tem que trocar o equipamento para conseguir colocar o selo mecânico adequado para a aplicação. Mas eu tenho vários anéis de gacheta, né? Eu vou colocando vários. Aqui eu tenho o chamado anel lanterna, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. Em função da quantidade de gachetas, né, que eu tenho, anéis de gacheta, eu vou melhorando a eficiência de vedação. Existe um cálculo que a gente faz para determinar quantos anéis de gacheta é o recomendado, qual é o vazamento esperado. E o vazamento em gacheta, normalmente, eu vou falar assim de um modo geral, né? Porque às vezes o pessoal que trabalha com gacheta fica bravo. Não, não tem uma gacheta especial que não tem vazamento. Quer dizer, tem vazamento, às vezes é imperceptível, enfim. Mas de um modo geral, né? A gacheta ela tem que ter vazamento para poder lubrificar a gacheta. Senão vai queimar a gacheta, que o pessoal fala, né? E aí a gente tem essa questão aqui de fazer a injeção. Bom, e qual é a definição de gacheta ou gacheta de compressão? Se a gente for pegar a definição lá da FSA, que é a Fluid Sealing Association, que é uma associação americana, ou da associação ESA, que é a European Sealing Association, uma associação europeia de selagem, ele diz que a gacheta de compressão são elementos pré-formados de estrutura flexível, empregadas para impedir ou reduzir a passagem de um fluido por uma determinada região, denominada caixa de gacheta. Né? Então, essa é a definição, né, traduzida. É um pouquinho diferente de uma para outra, mas é bem parecido, né? Por isso que eu fiz uma única só aqui, juntei as duas coisas. E eu destaco aqui para o termo impedir e reduzir. Né? Então, eu tenho falado já, né, desde da apresentação anterior, eu tenho falado sobre do vazamento residual. Né? E esse vazamento residual, ele acontece em qualquer tipo de vedação, seja silo mecânico ou seja gacheta, né? Ou no caso lá, né, do coisa de óleo, né, o retentor, enfim, né? Você sempre vai ter um vazamento residual. E por que tem o termo impedir? Porque eu posso usar a gacheta em válvulas e aí eu coloco um aperto muito grande e aí eu consigo fazer, por exemplo, como a torneira de casa, né? A torneira de casa não sai, né, de modo geral, quando ela está boa, não sai água, né, pela torneira. Você fechou, parou a água, né?
E não, a mesma coisa nas válvulas industriais, isso também, também acontece, né? E quais são as vantagens das gachetas, né? O custo de aquisição é relativamente baixo, né? Então eu compro por quilo essa gacheta, e aí eu uso, né, ela né, de uma maneira mais simplificada, né? E aí faço a instalação, né? Não preciso de muita, não tem muita frescura, né, para instalação, né? Se for no mecânico já é um pouco mais enjoada a instalação, né? Na instalação você pode literalmente ferrar, né, com a aplicação, né? Na hora que vai partir já vai dar pau. É, tirando, né, o corte, que você deve fazer o corte da gacheta de forma inclinada, né, o recomendado, né? Se for fazer reto, você tem que intercalar, né, os anéis, mas enfim, o ideal é que você faça chanfrado, mas você tem ferramenta para isso, né? Então também não tem maiores complicações. Ela é menos suscetível, menos sensível à operação do equipamento. Por exemplo, se o equipamento ele é suscetível à cavitação, ele vai trepidar mais, ele vai chacoalhar mais, digamos assim. E nesse sentido, a gacheta ela vai amortecer. Então se eu pegar, por exemplo, uma gacheta, eu tenho aqui uma gacheta de Teflon, né? Essa gacheta de Teflon aqui, né? Você vê a gachetinha de Teflon, vê que ela tem a seção quadradinha, né? Ela é molinha, eu consigo dobrar ela, né? Eu consigo colocar ela na caixa de gacheta. E aí o que acontece, né? A trepidação ela vai amortecer, né? Então ela não tem maiores complicações, digamos assim, e por conta disso ela é menos sensível à operação. Eu tive casos, por exemplo, que de uma bomba de vácuo, né? E a refrigeração da bomba de vácuo ela não era adequada, de tal forma que você tinha a cavitação no equipamento com uma certa frequência, né? E aí o cliente tinha colocado, a gente fez o projeto para o selo mecânico, ele colocou o selo mecânico e quebrava toda hora. E aí quando a gente foi fazer a análise por que quebrava, né? A primeira coisa que a gente perguntou é se o problema, se tinha problema, né, de operação, falar que não, né? E a operação de um modo geral sempre fala que não tem problema. E aí a gente foi verificar e tinha, né? Então a sugestão, né, a nossa recomendação para o cliente foi: não trabalhe com selo mecânico, embora, né, selo mecânico, como eu vendia selo mecânico, né, para mim quanto mais quebrar melhor vou vender, mas só que assim eu não penso somente na venda pontual, eu penso em trabalhar constantemente. Então eu ajudei a resolver, a minha recomendação é: use gacheta enquanto você não resolveu o problema de refrigeração. E esse problema ainda perdurou por mais uns 3 ou 4 anos, aí sim, quando esse problema foi resolvido na empresa, e acredite, demora bastante nas empresas de modo geral. Quando esse foi resolvido, aí sim foi instalado o selo mecânico e aí o equipamento rodou adequadamente, né? O armazenamento é simples, né? Eu tenho na caixa lá, coloco na almoxarifado e não vou ter maiores complicações. Como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Eu vou ter um maior vazamento residual. Então a gacheta pura simplesmente é o elemento de vedação que tem o maior vazamento. Isso falando, né, de produto operado, que é o tema dessa apresentação, ele é o que vai ter o maior vazamento residual. Então a gente vai vai apresentar uma comparação amanhã, né, no seminário de amanhã, uma comparação, né, entre o vazamento com gacheta, com selo mecânico, injetada, os tipos de selo mecânico, né, a gente vai mostrar isso amanhã, que foi resultado de um artigo, né, do William, né, lá nos Estados Unidos, já tem bastante tempo, foi na década de 80, quase 90, né, que ele, não, vários anos já, mas para você ver a quantidade de material em silagem ter pouco, né, inclusive eu estou até escrevendo um livro, um livro bem didático, né, eu estou escrevendo justamente para suprir, né, essa demanda por material que é bem pouca, né. Tem um maior consumo, né, de potência, né, como eu tenho, né, um contato maior da gacheta, né, com o eixo, eu vou ter mais atrito, né, tendo mais atrito eu tenho mais perda de energia por atrito, consequentemente potência elétrica, né, energia elétrica sendo gasta. E tem um maior desgaste por conta desse contato, eu também tenho um maior desgaste do eixo. E também requer apertos constantes, né? Então, à medida que eu vou tendo desgaste da gacheta, tem que se fazer o aperto da gacheta para que você não tenha tantos problemas ou que o vazamento se mantenha. Eu já peguei casos, por exemplo, né, o correto, assim, quando a gente faz especificação, é falar em gotas por minuto, 15 gotas por minuto.
né? Se tiver até 20 gotas por minuto, tá ok. Né? E tem casos que é um chafariz por minuto, né? É tudo menos gotas, né? Então você tem que passar, eu já tive que passar longe da bomba para não me molhar com a gacheta, né? A bomba com gacheta que estava jorrando. E o mais importante hoje em dia, né, então existe até alguns já várias faculdades aí fazendo pós-graduação em temas de manutenção, né, aí eu entro o termo confiabilidade, né, pós em manutenção, em engenharia de confiabilidade, que é justamente o MTBF, né, que é a sigla em inglês, que traduzindo é tempo médio entre falhas, né? Então, no caso do equipamento, quanto maior o MTBF, ou seja, quanto mais tempo ele leva para quebrar, melhor. Aí, ou seja, consequentemente eu tenho uma maior disponibilidade, que é um outro parâmetro, né, um outro indicador, né, de manutenção, que é a disponibilidade, que é o quanto o equipamento ele está operacional para a produção. Né? Quanto maior, melhor. Né? Então, quanto maior o MTBF, maior a disponibilidade. Né? E a gacheta, de um modo geral, eu quero dizer, né, levando em consideração essa questão da sensibilidade que o selo mecânico tem, por exemplo, de um modo geral, quando o equipamento trabalha ou ele opera de maneira não tem problemas de operação, o MTBF do equipamento é menor com gacheta quando comparado com o selo mecânico. Bom, e como é o funcionamento da gacheta de compressão? Como o próprio nome fala, funciona por compressão. Né? Então tem os anéis de gacheta, existem uns cálculos, né, que a gente pode fazer para dizer que é 4, 5, 6, 7 anéis de gacheta. A gente vê entre 5 e 6, né, é o mais comum, anéis de gacheta. Eu tenho o prensa-gacheta, né, o preme-gacheta, não sei o que chama preme-gacheta, mas é um termo utilizado. E aí eu tenho 2 ou 4 parafusos, né? Eu vou apertando o prêmio gacheta e aí a gacheta vai compensando aqui, à medida que eu aperto, né? Para dentro aqui do equipamento, a gacheta ela estufa no sentido radial aqui do eixo, né? E com isso ele vai tendo um contato, ele vai desgastando e eu tenho que fazer um aperto consequentemente. Na prática, né, se fosse esse equipamento aqui tivesse na prática, às vezes acontece até de se fazer troca de anéis de gacheta em campo, né? E normalmente é só essas três aqui. Né? Essas do fundo aqui só troca quando faz a montagem mesmo em oficina. Em área ele não vai tirar do fundo porque é muito, né, através do saca-gacheta aqui, e muitas vezes ele não consegue tirar, né? E aí fica, né? Ele troca, então, ou seja, com o tempo até a eficiência de vedação também diminui por conta disso. E aí como que eu faço para reduzir o vazamento? Quando eu falo vazamento residual, eu estou falando de produto operado, né? Uma maneira é fazer a injeção, né? A gacheta com injeção, né? Normalmente essa injeção é com água, isso é muito comum em papel e celulose, né? A gente vê com mais frequência. E aí o que eu faço? Eu injeto água aqui, e aí o que acontece? A água vai chegar aqui, ela vai fazer esse caminho, né, para dentro do equipamento e vai sair também para o lado externo aqui do equipamento, né? E consequentemente aqui eu tenho, né, o rotor, né, do equipamento, né, se fosse uma bomba centrífuga, né? E aí o que acontece, né? A gente tem o equipamento aqui funcionando, né, digamos que esse rotor aqui, ele funcionando aqui, girando assim, né? E aí o que acontece? Ele vai tentar jogar produto para cá, só que aí eu vou ter uma contrapressão, consequentemente o produto, né, ele o produto que vai sair do equipamento, né, esse vazamento residual é menor. Então dentro do que eu falei lá do comparativo, né, se a gente for comparar a gacheta simplesmente sem injeção com injeção, já com injeção cai para 10% do vazamento que a gente tinha sem injeção. Então, digamos que o vazamento seja, por exemplo, 1 litro por hora, né? Só hipoteticamente 1 litro por hora, ou que é o equivalente a 1000 ml por hora. Se eu faço a injeção, aí eu já caio para 100 ml por hora. Aí fala, por que eu não faço a injeção de tudo? Porque nem todos os processos eu posso injetar água, né? Então, eu não vou conseguir utilizar esse recurso para todos ou para a grande maioria dos processos, né? Em alguns casos, se tiver contato com água, aí que vai dar problema mesmo, né? Bom, e quais são os tipos de gacheta, né? Os tipos de gacheta, eles podem ser feitos no mais variados tipos, né? Eu tenho grafite flexível, né? Então, nesse caso,
A gente tem aí o grafite flexível, ele pode ter em conel, ele pode ter impregnação de grafite. Qual que é a diferença, né? Como se fosse a gacheta, à medida que vai fabricando essa gacheta, né, ela vai passando num banho de grafite e ela vai ficando impregnada. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui alguns exemplos que eu tenho. Aí o PTFE expandido. O que é o PTFE? É o politetrafluoretileno, né? É o vulgo Teflon. Né? Teflon é marca, né? Se não me engano, da Dupont, né? Não lembro agora, não tenho certeza. Não me fugiu agora. Mas Teflon é marca, né? E o nome técnico genérico de Teflon é o politetrafluoretileno ou simplesmente o PTFE. E aí eu tenho marcas Teflon, Fluon, Poliflon, Xelon, Neoflon, né? Então alguns fabricantes usam nomes diferentes, né, de marcas diferentes, só para dizer que o seu material é diferente, mas é só marca, como eu disse, né? E aí ela pode ter com lubrificante, eu posso ter cantos de aramida com grafite e por aí vai, né? Tem as sintéticas, aí eu tenho as aramidas, né, que são materiais mais resistentes, as fenólicas, a acrílica, eu posso ter também de fibra vegetal encebada, né, encebada aqui é sebo mesmo, é gordura de porco, por exemplo, né, ou gordura qualquer, né. Eu tenho as gachetas para isolamento térmico, que não é o objetivo da aula agora, mas eu quis colocar só para exemplificar, né, que elas são mais usadas, são as gachetas de fibra de vidro, e também as gachetas de fibro cerâmica, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, essa aqui seria uma gachetinha, né? Essa gachetinha aqui, ela é uma gacheta de PTFE, né? Então é só de Teflon. Então, as gachetas brancas, de um modo geral, são as gachetas de Teflon. E aí eu tenho, né, a gacheta de Teflon com esse canto aqui em aramida, né? Essa aramida aqui, ela tá justamente os cantos, né, onde eu vou ter as maiores solicitações, né? Não sei se dá para ver na câmera, tá vendo amarelinho aqui, ó? Tem um amarelinho na ponta aqui. Esse é justamente o impregnado com aramida. Aqui, por exemplo, eu tenho uma gacheta também, agora veja que ela é pretinha, né? Essa gacheta pretinha aqui, ela é PTFE, mas ela está impregnada com grafite, né? Então ela fica preta. Então se eu for olhar aqui, a minha mão não vai aparecer, mas ela já está meio molhada por causa da gacheta, né? Aí eu tenho, por exemplo, essa aqui, que é a gacheta essa aqui é uma fenólica, né? Veja que ela é marronzinha, né? E ela tem esse branquinho aqui, é justamente um banho de PTFE, né, de Teflon que a gente tem. Então, como se fosse um líquido, né? Então, à medida que a gacheta vai fabricando, né, a máquina vai entrelaçando, a gacheta vai saindo, passando nesse banho, e aí ela sai, né, esse material impregnado. E aí vem a pergunta, né, para que eu tenho isso, né? Por exemplo, aqui a gacheta só de grafite, né? Ela está até embrulhadinha porque o grafite ele suja demais. É igual o grafite mesmo desse que a gente usa na lapiseira, no lápis, né? E tem também o grafite com o Teflon, né? Que você vê que ela é preta, né? Aqui na seção, mas ela tem esse material aqui de revestimento. E aí vai, né? Essa aqui com aramida também, né? É o grafite com aramida. Enfim, né? A gente vai tendo vários tipos de gacheta, né? E aí o motivo, por que eu tenho, né? Por que eu tenho disso, né? Aqui, por exemplo, ó, de fibra de vidro, né? Só para a gente exemplificar, né? Veja que ela é redondinha, né? Porque ela é usada não para equipamento rotativo, mas como isolamento térmico, né? E por que a gente, e por que tem vários tipos? Porque tem várias aplicações, né? Simples assim. Então tem situações que eu tenho uma velocidade periférica maior, ou velocidade periférica menor. Essas que são impregnadas, elas são autolubrificantes, né? Então são as gachetas que durante a operação elas trabalham mesmo, né, trabalhando entre aspas seca, eu não tenho nada molhando ela lá, né, fazendo a lubrificação dela, mas o próprio grafite que ela está impregnada toma conta, né, dessa lubrificação. Então o que vai determinar qual gacheta vai ser utilizado é exatamente as condições operacionais, né, qual é o fluido, né, compatibilidade química, é um dos principais pontos, e a condição de operação, né? Então, quanto maior a velocidade periférica, né, onde
que a gacheta vai estar sujeita, né? Isso vale também para selo mecânico, você vai diminuindo, né, a sua aplicação e vai usando. O caso, por exemplo, das indústrias alimentícias, por exemplo, eu tenho que usar PTFE. Né? E em algumas empresas, né, farmacêuticas, elas exigem o certificado FDA. Né? O FDA é justamente o certificado de que a gacheta ela é isenta de contaminação, né? E não vai contaminar o produto, né? Que imagina uma empresa, uma das que a gente atende, ela é farmacêutica, né? Fabrica a dipirona, né? E aí imagina a dipirona contaminada por uma gacheta, aí não pode deixar isso acontecer, né? Então eu tenho que trabalhar pensando nisso, né? Voltando aqui para a apresentação, né? A gente, como eu falei, a gente tem outros usos da gacheta de compressão. O objetivo aqui do seminário é falar de equipamento rotativo, mas não custa nada a gente citar, né? As outras aplicações, já que a gente está falando de gacheta. Então, além dos equipamentos rotativos, a gente é usado principalmente em válvulas, né? Então válvulas é usado bastante, né? Então eu tenho aqui nesse exemplo 3 anéis de gacheta. E nesse caso elas são apertadas bem, para valer mesmo, porque o vazamento aqui de produto aqui é praticamente zero mesmo, né? Então à medida que ele aperta a gacheta aqui em cima, né? Tá aqui o parafuso, aqui não está representado porque está em corte, né? À medida que ele aperta, ele estufa a tal ponto de fazer com que a válvula não tenha realmente vazamento. Mas só que o que acontece? Qual a diferença para o equipamento rotativo? É que aqui não gira, embora a válvula vai girar num determinado momento, mas ela sai de uma posição, vai para outra e fica durante um bom tempo, depois volta, né? Ela não é igual uma bomba centrífuga que vai estar o tempo todo girando, né? O tempo todo em rotação. Uma outra aplicação, né, para as gachetas de compressão, a gente já comentou, são os equipamentos alternativos. Né? Não existe selo mecânico para equipamento alternativo. Nesse caso aqui, as gachetas elas estão aqui no número 5, né? São esses anéis amarelos que aparecem aqui. Então tenho vários, e o pistãozinho ele trabalha, né, nesse sentido aqui, né? Alternativo, né? Vai e volta, e aí eu tenho essa vedação aqui feita por gacheta, né? Uma das aplicações bastante comuns aí da gacheta também. Além do que eu comentei, né? Que eu já comentei, eu não quis colocar aqui, que é para isolamento térmico, né? Então em algumas aplicações de isolamento térmico você pode usar as gachetas lá de fibra de vidro, né? Se você tiver perguntas sobre o tema dessa apresentação, peço para você que você envie ou por WhatsApp 11 98482 7250. A gente vai estar recebendo, vamos estar compilando as perguntas mais citadas, digamos assim, a gente vai responder no terceiro dia, né? No terceiro dia, que é a última parte do seminário, vai ser responder as perguntas que foram feitas durante o seminário. Se você quiser mandar também por e-mail, também pode, contato@engenhariaicia.eng.br, e a gente vai consolidar e estar respondendo, né, não sei quantas perguntas, a gente vai ver ainda, mas uma boa parte das perguntas lá na terça-feira. E assim a gente chega, né, ao final desta apresentação. Na sequência a gente vai entrar com a entrevista do dia, né? E a gente se vê daqui a pouquinho, beleza? Um abraço e até lá.